Foi iniciado o julgamento da revisão do FGTS. Infelizmente, nós ouvimos coisas como essa daqui. Preste só atenção. Nós não estamos falando de uma propriedade, de um bem pertencente exclusivamente ao trabalhador. E qual é a natureza do fundo? Ela não tem apenas uma dimensão de direito do trabalhador. Então, no julgamento da revisão do FGTS, nós ouvimos primeiramente a AGU dizendo que o FGTS não é de propriedade exclusiva do trabalhador. E depois, o representante do Banco Central diz que o FGTS não tem apenas uma única dimensão como direito do trabalhador. Então, nesse vídeo você vai contar com um resumo e algumas reações minhas aqui das falas aí dos representantes ali, tanto do governo quanto da parte dos trabalhadores. E claro também, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que no início parecia caminhar para um lado e depois caminhou para o outro lado. Mas antes vamos ouvir algumas falas bem estranhas aqui. E a primeira fala que nós vamos ouvir aqui é do representante da AGU. No primeiro momento, ele disse que a tal perda que tanto se fala, ela não é tão real porque começou-se então a distribuição dos lucros do FGTS. Mas vale lembrar que ele esqueceu disso, que a distribuição dos lucros do FGTS começou em 2016 e nem começou como 100%, viu? Então, não tem por que dizer que essas perdas foram compensadas. Vamos ouvi-lo. Primeiro ponto, senhor ministro relator, é a perda do objeto em razão da distribuição dos lucros. E em seguida, ele vai falar que o FGTS não é um direito exclusivo do trabalhador, né? Então é direito de quem, meu Deus do céu? Nós estamos falando de um fundo de garantia, ele possui dessa ordem uma natureza estatutária. Nós não estamos falando de uma propriedade, de um bem pertencente exclusivamente ao trabalhador. O fundo, ele foi concebido com uma dupla finalidade. Primeiro, de fato, servir como instrumento de garantia à subsistência dos trabalhadores em caso de dissolução do vínculo empregatício. E segundo, fomentar políticas públicas por meio do financiamento de programas de habitação popular, de saneamento básico e de infraestrutura urbana. Ah, tá. Então ele está dizendo que a outra finalidade do FGTS é financiar programas sociais, políticas sociais do governo. Mas desde quando que o FGTS, dentro da Constituição, foi isso? Nunca foi isso. E você vai ver aí um representante aí dos trabalhadores dando uma surra neles bem legal. Preste só atenção. Ministro Barroso, para que se tenha ideia, o novo programa Minha Casa Minha Vida, importante política pública estabelecida pelo governo do presidente Lula. E agora você vê o representante da AGU falando: olha, gente, o programa aqui do Minha Casa Minha Vida é do nosso governo Lula. Aí aqui já mexeu com o emocional da galera, né? Vamos continuar ouvindo. Ministro Barroso, para que se tenha ideia, o novo programa Minha Casa Minha Vida, importante política pública estabelecida pelo governo do presidente Lula, prevê a meta de contratação de 2 milhões de unidades habitacionais. Eventual substituição da forma de correção do FGTS ocasionaria a exclusão das famílias com renda bruta mensal de até R$ 4.400 desse sistema de financiamento. Ou seja, os mesmos trabalhadores que se busca proteger seriam afastados do seu direito à moradia. O equilíbrio do fundo de garantia depende, então, da correção dos saldos das contas do FGTS pela taxa referencial, sob pena de se inviabilizar a realização de inúmeros programas sociais. Então é mais ou menos assim, o cara da AGU, você escolhe, ou você quer a correção ou você quer a moradia. Não dá para ter os dois, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Agora vamos ouvir o representante do Banco Central. Esse aí, meu Deus do céu, passou vergonha, viu? E qual é a natureza do fundo? Ela não tem apenas uma dimensão de direito do trabalhador. Ele também segue a mesma linha da AGU, dizendo que o FGTS não tem apenas uma única função, como algo do trabalhador, para proteger o trabalhador, mas também tem outras funções. Aí você já sabe qual é, né, que ele vai dizer. O fundo tem também a dimensão de financiar o crédito imobiliário, o saneamento básico, a infraestrutura urbana, que também são direitos sociais. Então, essa interpretação de que a única dimensão do FGTS é um direito do trabalhador, do ponto de vista constitucional, não procede. Então, se o FGTS não procede como sendo algo de propriedade do trabalhador exclusivamente em si, me responda uma coisa. Se eu, por exemplo, não tiver a carteira assinada, se ninguém mais tiver a carteira assinada, tem FGTS? Não. É a relação de emprego e o exercício da minha atividade e o cumprimento da obrigação do empregador que vai fazer na sua FGTS, senão não vai ter. Então como é que não é meu cabeçudo? Oh, meu Deus do céu. O FGTS não pode ser visto só de um lado. Ele capta recursos do trabalhador, de um lado, mas, por outro lado, ele empresta recursos ao cidadão mais carente. Olha que legal o cara da AGU dizendo que o FGTS ele pega do trabalhador
e empresta para o cidadão mais carente, fazendo boa ação com o dinheiro dos outros, né, bonitão? Agora vamos ouvir o representante da Caixa Econômica, que esse aqui eu não sei, talvez ele foi tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas vamos ouvi-lo. Ele tem, efetivamente, uma natureza de recurso do trabalhador, mas ele tem, principalmente, uma natureza de direito social. Vai além daquele direito individual e patrimonial. Ah, tá. O cara da Caixa Econômica está dizendo aqui que o FGTS não tem só uma vertente em relação ao direito do trabalhador, mas tem uma linha de cunho social. Vamos continuar ouvindo ele aqui, né? Ele possui elevada importância em políticas sociais relevantes para o Estado, para a sociedade, habitação, saneamento e infraestrutura urbana. E aí podemos citar, e para começar, o princípio da solidariedade social. Ah, que legal! O cara da Caixa Econômica também faz solidariedade com o dinheiro dos outros, o seu dinheiro, trabalhador. Fazer ações sociais com o dinheiro dos outros é legal, né? Aí nós vamos ouvir agora aí o Raimundo Aragão, que esse deu um show, deu uma chicotada nesses três que passaram anteriormente aqui. E olha só o que ele vai dizer. Quando a CLT é aprovada, traz um artigo 477, ministro Barroso, diz assim: é direito do trabalhador. Direito do trabalhador. A Constituição de 88, e eu quero fazer só de novo a mesma redação. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 3, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu não consigo perceber na CLT ou na Constituição Federal que é direito da Caixa Econômica receber parte do Fundo de Garantia. Não consigo em nenhum momento interpretar que é direito do Estado brasileiro ser copartícipe do Fundo de Garantia, recebendo parte do direito desse dinheiro. Não consigo interpretar direito da Caixa, direito do Banco Central, direito do Estado brasileiro. Olha só que legal que ele fala, que tanto a CLT como a Constituição Federal falam que é direito do trabalhador. Não tem nenhuma coisa assim, do trabalhador, vírgula, da Caixa Econômica, vírgula, do governo. Não tem, é do trabalhador. O que veio depois foram leis que elas conseguiram o quê? Ampliar esse alcance do FGTS, mas a Constituição Federal e a CLT não falam sobre isso. Tanto é que o Barroso vai depois também citar que isso aqui, que por exemplo a AGU, o Banco Central e a Caixa Econômica estão dizendo, não tem nada a ver, né? Mas infelizmente o Barroso enveredou por outro lado, né? Não pode qualquer política pública que seja ser feita à custa daquele que não tem disponibilidade do recurso. Então aqui ele finaliza bem legal, que não pode uma política pública ser realizada com dinheiro do trabalhador que não pode contar com aquele dinheiro. É algo compulsório, isso não pode existir. Aí agora nós vamos ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso, que começou assim, parecendo que ia favorecer os trabalhadores, né? Mas depois ele enveredou por outro caminho. Vamos ouvi-lo aqui. Nenhum dos dois argumentos, na minha visão, presidente, merece prevalecer integralmente. E aqui com um sorriso ele já diz que... Ô, presidente, na minha concepção aqui, no meu entendimento, nenhum dos argumentos deve prevalecer. A partir de quando ele disse isso, eu já pensei assim, bom, se ele não vai nem para o lado dos trabalhadores, nem para o lado do governo, ele vai criar uma terceira via. Era bem provável que isso fosse acontecer. E aqui no canal, na próxima quinta-feira, nós vamos também mostrar para você ao vivo aí o debate lá no STF. Então não perca, acompanhe na próxima quinta-feira o debate e a gente pode ficar conversando ali no chat, viu? Então vamos continuar ouvindo aqui o nosso ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, que está rindo, né? Dizer, nem a correção monetária constitui direito subjetivo constitucional, nem é legítimo causar um prejuízo substancial ao trabalhador para financiar políticas públicas. Então aqui ele disse assim, olha, nem a correção constitui um direito constitucional, certo? Nem ela constitui isso, então, ou seja, eu não vou dar a correção para vocês, mas também não é legítimo financiar obras públicas com dinheiro de terceiros, que no caso é do FGTS, viu? E ninguém discorda disso. O fundo de garantia pertence ao trabalhador, a cada um individualmente, porque a conta é individualizada. O que a União faz, editando a legislação, e a Caixa como gestora faz, é gerir recursos de terceiros. E aqui você vê ele claramente dizendo, o dinheiro do FGTS é do trabalhador. Isso dava esperança para as pessoas, né? Mas nisso ele já tinha dado a deixa que ele seguiria para uma terceira via, que não seria nem para um e nem para outro, né? Estava se encaminhando já. Mas vamos continuar ouvindo. E aqui é importante observar, quando eu vou procurar demonstrar por que considero o modelo atual inconstitucional. Agora olha só que interessante, ele fala que ele considera o modelo atual de remuneração das cotas do FGTS inconstitucional. Bom, se ele está dizendo isso, ele está dizendo que não, o modelo atual, que já está há um bom tempo, ele é constitucional, então tem que trocar esse modelo. Só que, aí você fala assim, pô, então ele vai trocar o modelo.
Pois é, ele vai trocar, mas ele foi depois bem espertinho. Os trabalhadores têm parte do seu fundo de garantia, isso é, da sua poupança compulsória para o caso de desemprego, sacrificada para custear investimentos que interessam à sociedade como um todo. Relembrando sempre, o fundo de garantia é um recurso de propriedade do trabalhador, não é um recurso público, que a remuneração do fundo de garantia do tempo de serviço não pode ser inferior à da caderneta de poupança, sob pena, na minha visão, de confisco, de apropriação ilegítima de um direito de propriedade do trabalhador. Aí é que ele fala que a remuneração do FGTS não pode ser menor do que a da poupança, por dar a ideia de confisco. Mas isso já vem acontecendo, então ele está dizendo assim, ó, não pode porque é confisco. Tá, então ok, então já teve confisco antes, né, ministro? Mas não é assim. Aí depois ele vai lavar as mãos dele e jogar para frente. Mas vamos continuar ouvindo. Fugindo da indexação, que o Supremo não considera um direito constitucional e que já trouxe consequências negativas, eu estou propondo um julgamento de procedência parcial. Aí aqui quando ele fala que ele vai um julgamento de procedência parcial, aqui, ou seja, nenhum nem outro. Ele vai acatar um pedaço de um e um pedaço do outro, né? Tipo assim, vou dar um pedacinho para você não sair triste comigo, vou dar um pedacinho para você não ser triste comigo e vou jogar a bola para alguém. Vamos brigar com outra pessoa, né? Aí você vai já entender a decisão dele na íntegra. De modo a determinar que os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fazem jus à remuneração anual mínima, pelo menos igual ao rendimento da caderneta de poupança. Pronto, aí é que a decisão dele é que a remuneração das contas do FGTS tem que ser pelo menos igual à remuneração das contas da poupança. Aí você fica, então significa que vai mudar. Ok, vai mudar a forma de remuneração. Aí você pensa que é legal, mas lembra que ele falou? Nenhum, nem outro. Ele vai seguir uma terceira via. Aí é que entra a história da terceira via. Quanto aos efeitos temporais, eu penso que por questões, presidente, de segurança jurídica e de relevante interesse econômico, impõe-se que a presente decisão só produza efeitos prospectivos. Pronto, agora começou a história. Que a decisão dele só produza efeitos prospectivos. Aquilo que ele vai dizer que tal do ex nunc, né? E, gente, eu não sou advogado. O nome doutor é de outra coisa, viu? Ex nunc é uma expressão que quer dizer daqui para frente. O que passou, passou. Não volta mais. Ex nunc. Efeitos daqui para frente. Para significar que daqui para frente não é possível remunerar o fundo de garantia do tempo de serviço por valores inferiores ao da caderneta de poupança. Portanto, a partir da publicação dessa ata, eu não estou lidando, na minha decisão, com as situações pretéritas. De modo que o meu voto estabelece que daqui para frente, a remuneração dos depósitos do FGTS não pode ser inferior à da poupança. Aí agora ele vai falar sobre as perdas. E aqui tem uma brecha que ele deixou ali. Ele vai dizer que ele reconhece as perdas, mas ele não quer, tipo assim, colocar o dedinho dele ali. Ele vai jogar a responsabilidade para outra pessoa, vai jogar a bomba para outro, né? Então ele reconhece e ele até diz que, tipo assim, vão lá atrás das perdas de vocês, porque eu reconheço, mas eu não quero eu não quero deliberar nada a respeito das perdas. Quanto às perdas do passado que venham a ser demonstradas, eu penso que elas devam ser equacionadas pela via legislativa ou por negociação coletiva com o Poder Executivo. Pronto, aí aqui ele dá a deixa pra gente. Agora, se você quiser resolver a questão das perdas, tem que ser com o legislativo. Aí pode até se usar, por exemplo, aí uma negociação com o Poder Executivo. Olha só, ele dando as brechas aí daquilo que pode ser feito em relação a essas perdas. Mas eu não estou negando, apenas não estou tornando objeto de deliberação. Aí ele conclui dizendo que ele não está negando em relação às perdas. Ele só não quer decidir sobre elas, mas ele não está negando, ele reconhece que elas existem. Não havido perdas, que elas possam ser demonstradas. Mas esta parte, sim, eu penso que só comporta solução legislativa, se o Congresso achar que deve se manifestar, ou uma negociação com o próprio governo. Então ele conclui dizendo, olha, essa parte só comporta ao legislativo, elas sendo demonstradas, aí vão conversar vocês lá. Então, isso quer dizer o quê? Eu posso continuar calculando as minhas perdas? Posso. E aí vamos lá, sindicato, vamos lá ver quais ações poderão ser feitas para pressionar ali o legislativo para decidir alguma coisa em relação a essas perdas. Então, esse foi um resumo aí de quase 4 horas de votação da revisão do FGTS. Na próxima quinta-feira, dia 27, ao vivo, a partir das 14 horas, 2 horas da tarde, aqui no nosso canal do YouTube,
a continuação do debate da revisão do FGTS. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ai, eu queria causar a impressão que eu estava usando esse fone, né? E não esse aqui, mas eu estava usando esse fone, viu? Até o próximo vídeo, valeu!